Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ao nosso Deus seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor. E eu sei que você concorda. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Apenas um versículo eu quero ler nessa noite, para que a gente possa meditar. Carta aos Hebreus, capítulo 2, apenas o versículo 3. Não vai ser diferente. Hoje vamos falar sobre salvação. Não sei se você é salvo, não tem como eu saber se você é salvo. Eu sei de uma coisa: Deus quer que você saiba a respeito da salvação. Deus quer que todos os seres humanos tomem conhecimento a respeito da salvação. E se existe um plano elaborado com muita sabedoria, com muita prudência, chama-se o plano da salvação, onde foi o próprio Deus que arquitetou, que elaborou, que preparou, que executou, que fez tudo. A Ele a glória, a honra, o louvor e toda exaltação. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 3, diz assim: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Vamos repetir só a parte A desse versículo juntos? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Podem sentar. Glória a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Ele usa o autor dos Hebreus para fazer esta indagação. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Quando se trata de salvação, eu não posso responder por você, nem você pode responder por mim. Eu não posso responder pela minha esposa, nem ela pode responder por mim. Eu não posso responder pelos meus filhos, nem eles por mim. A respeito da salvação, ela é pessoal. Quando a gente nasce, e na proporção que nós vamos crescendo, nós vamos recebendo informações de todos os tipos, de todas as áreas, de todos os aspectos. Algumas delas verdades absolutas, outras não são verdadeiras, e outras recebemos as informações enganados, e às vezes nem entendemos as informações que nos foram passadas. É comum, é notório a gente se preocupar de alguma forma em agradar a Deus, a tal ponto que a gente traz nossos filhos, eles estão lá em cima numa sala especial, recebendo ensinamentos, aprendendo alguma coisa. É comum a gente aprender alguma coisa, mesmo fora da comunidade. É comum nossos pais nos ensinarem muitas coisas, também na área espiritual. Mas as informações que nós recebemos nem sempre estão de acordo com o que Deus revelou. A Bíblia Sagrada é um livro escrito para que nós, seres humanos, tenhamos conhecimento das verdades de Deus acerca de todos os assuntos, muito especial a respeito da salvação. Daí a razão de o Senhor perguntar por meio do autor aos Hebreus: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Claro, e é real, é verdade que esse texto, que essa carta foi escrita aos Hebreus, pessoas que tinham uma grande intimidade com Deus, um grande conhecimento com Deus, mas isso também não nos tira a nossa responsabilidade. Quando Jesus fala para os Hebreus em uma determinada ocasião, ele pergunta, e ele diz a eles: examinai as Escrituras Sagradas, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, nessa noite, nós vamos aproveitar e extrair algumas verdades a respeito da salvação. Por quê? Tomara que não aconteça com ninguém aqui, nem com ninguém que esteja em casa. Mas tem pessoas que estão nas igrejas pensando que são salvos, que serão salvos, porque estão na igreja. Tem pessoas que contribuem, que dão dízimo, que dão ofertas, e estão pensando que serão salvas porque fazem tais coisas. Tem pessoas que estão achando que vão ser salvas porque deixaram de fazer algumas coisas, e de repente passaram a frequentar determinada igreja, determinada comunidade evangélica, determinada comunidade religiosa.
as religiões, na maioria, têm as preocupações de ensinar as pessoas o que eles entendem, o que eles aprenderam. As religiões, na sua maioria, ensinam o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, desde pequeno. E se merecer, seja salvo. Se não merecer, seja condenado. Um determinado dia de domingo, eu recebi a visita de um religioso de uma determinada religião. E durante aquela nossa conversa, durante aquele nosso diálogo, eu fiz uma pergunta para ele, porque é o que me interessava na ocasião. O que é que eu devo fazer para ser salvo? Eu perguntava para ouvir o que é que ele tinha a dizer. E ele disse, olha, para ser salvo, primeiro, tem que crer. Segundo, tem que ter conhecimento. Terceiro, tem que praticar. Quarto, tem que ter esperança. É um processo a salvação. Isso faz sentido na esfera humana. Nas religiões faz até um certo sentido. Mas o que é que Deus nos diz a respeito da salvação? Não é o que eu penso, o que eu acho, não é o que você pensa, o que você acha, não é o que os líderes religiosos pensam, acham, não é que as religiões ensinam, é o que Deus fala, é o que vale, é o que Deus diz, é o que Deus nos ensina, é o que Deus nos revela. Por isso que Ele indaga-nos: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, que de início foi anunciada pelo Senhor Jesus, e depois pelos que as ouviram, e ainda hoje continuam sendo anunciada por aqueles que vêm ouvindo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Quando aquele cidadão me disse essas coisas, faz sentido, porque isso é o que ensina as religiões na sua maioria. Mas o que é que a Bíblia Sagrada nos diz a respeito da salvação? Não tenho dúvida, todos vocês que estão aqui têm Bíblia, não tenho dúvida. Talvez tenha alguém que não tenha, mas é muito raro. E se tiver alguém que não tem uma Bíblia e quiser, hoje à noite você tem uma. É só você nos procurar depois do culto, que a gente tem o maior prazer em lhe doar uma Bíblia. Para nós é uma satisfação. Veja bem, Jesus, em uma certa ocasião, ele disse para o povo, ficou registrado porque é para nós também: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a gente quer aprender a respeito da salvação, a gente precisa ir buscar na fonte verdadeira. Onde é que está essa fonte verdadeira? Onde é que tem essas informações verdadeiras? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Foi Ele que inspirou cerca de 40 homens para escrever esta Bíblia, para que nós pudéssemos termos conhecimento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir algumas verdades que eu já disse aqui algumas vezes, e vou dizer outras que eu tenha oportunidade. Mas talvez para você seja algumas novidades. Primeiro, a respeito da salvação, nós precisamos entender e partir deste princípio. Se você partir desse princípio a respeito da salvação, vai ficar muito fácil de você entender esse assunto de maneira bem mais clara. Eu vou pedir que coloque na tela, e se você quiser abrir para conferir, Mateus capítulo 19, eu vou ler com vocês, versículo 23, 24, 25 e 26. Essa conversa de Jesus, este relato de Jesus é a respeito da salvação. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 23 até o versículo de número 26. O que é que está escrito nessa passagem? Preste bastante atenção. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Versículo de número 25. Quando os discípulos ouviram estas palavras de Jesus, eles perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Como vocês estão percebendo, aqui está se tratando diretamente da salvação. E Jesus vai dar a resposta. Sendo assim,
quem pode ser salvo? Foi a pergunta que foi feita a Jesus. E ele responde no versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Se você entender esta resposta de Jesus, que é muito clara, você vai passar a entender de maneira mais clara a respeito da salvação. Jesus disse que a salvação é impossível para os homens. Não importa os homens que passaram, não importa os homens que estão hoje escrevendo sua história, não importa os homens que vão surgir no futuro. Jesus disse, e quando Jesus diz, não tem como discutir. Eu posso discutir com você outras ideias, mas quando Jesus afirma alguma coisa, passará os céus, passará a terra se for necessário, mas sua palavra jamais passará. Jesus disse que a salvação é impossível aos homens. Amém? Se eu entender isso, se você entender isso, então eu estou certo que nunca eu vou conseguir a salvação. Se você entendeu isso, você também está sabendo que você nunca vai conseguir a salvação. Mas Jesus disse o seguinte: para o homem é impossível, mas, conjunção da diversidade, mas para Deus tudo é possível. Jesus não terminou dizendo que para o homem era impossível, não. Ele disse que para o homem era impossível, mas para Deus é possível. Amém? Então vamos entender isso de início, a respeito da salvação. Impossível qualquer ser humano ser salvo. O que Jesus está dizendo aqui, e você vai entender agora, é que pelos meus méritos jamais, não tem a menor possibilidade, é impossível eu conseguir a salvação pelos meus méritos. Você, quem quer que seja, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano, impossível conseguir a salvação pelos seus méritos. Então, o que as religiões ensinam estão todas equivocadas. Tem um certo pastor que ele diz muitas coisas interessantes, e dentre elas, eu vou tentar dizer para vocês uma frase que ele diz. Ele diz mais ou menos assim: as religiões mostram que serão salvos os bons homens. Como não existem bons homens, nenhum deles será salvo. Agora o Evangelho mostra que Jesus salva. Independentemente da obra do homem, independentemente da obra da mulher, independentemente do que ele foi, do que ele é, do que ele será, Jesus salva. As religiões mostram que só os bons serão salvos. Como não existem homens bons, como a salvação é impossível, então ninguém vai ser salvo pelos seus próprios méritos. Para que a gente possa entender a respeito deste assunto, Deus usou muitos homens para que escrevesse a respeito deste assunto. Você pode até discordar. Sim, você tem o direito de discordar. Você pode até não crer. Sim, você tem o direito de não crer. Mas não é porque você discorda ou porque você não crê que vai deixar de ser verdade. A respeito da salvação, Deus usa o apóstolo Paulo, e ele escreve em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos. Graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, ninguém merecia, mas pela graça de Deus, qualquer pessoa pode ser salva. Olha o que é que Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Então, a salvação é impossível aos nossos olhos, pelos nossos méritos, mas a salvação é um presente de Deus. Agora Paulo começa a revelar que Deus usa ele de maneira especial para que ele escreva, e a gente tome conhecimento: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, é presente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver algumas verdades que são importantes a respeito da salvação. Primeiro, a salvação pertence a Deus. A salvação não pertence a nós seres humanos.
Por mais sacrifício que a gente faça, por mais boas obras que a gente faça, por mais que a gente se abstenha, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente busque, não tem como conseguir a salvação. A salvação pertence a Deus. 700 anos antes de Jesus vir, aproximadamente, Deus usa o profeta Isaías, no capítulo 56, no versículo 1. Deus usa o profeta para dizer: a minha salvação está perto de chegar, está perto de vir. Observa com carinho o que está escrito em Isaías 56, versículo 1. Diz o Senhor através do profeta: assim diz o Senhor, mantendo juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Isso quer dizer que até aquele momento não havia se manifestado ainda a justiça de Deus, nem havia vindo ainda a salvação de Deus. A salvação pertence a Ele. A minha salvação está prestes a vir. Então aprenda isso. A salvação pertence a Deus. Segundo, a salvação está na pessoa bendita, imaculada, santa, gloriosa, magnífica, excelsa, soberana do Senhor Jesus. Não tem outro ser, não tem outra criatura, não tem outro que tenha direito a salvar, só Jesus. Tome posse dessas palavras para você ter convicção da sua salvação e para que você possa aprender a falar com aqueles que não têm certeza de salvação. Atos, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Pedro, em uma de suas primeiras mensagens, ele fala com autoridade. No capítulo 4 de Atos, versículo 11 e 12, ele diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus, só Jesus. Então, meu querido, minha querida, meu amigo, se você não invocar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, impossível você ser salvo. Você pode invocar os 12 apóstolos, você pode invocar os 12 patriarcas, você pode invocar os heróis da fé, você pode invocar todos os que morreram, você pode invocar os que estão vivos, você pode invocar os que vão morrer. E se Jesus não for invocado por você, você não pode ser salvo. O único que tem poder de salvar é Jesus Cristo. Não tem outro nome, eu vou repetir para você, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não tem outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus. Irmãos, você que está aqui nessa noite para adorar, para louvar, para exaltar Jesus, você está fazendo a coisa correta. É Jesus que merece o meu, é Jesus que merece o seu, é Jesus que merece o nosso louvor, porque Ele nos salvou. Primeiro, a salvação pertence a Deus. Segundo, a salvação está na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Quando Ele nasceu, existia uma lei no Velho Testamento que tinha que se levar a criança para ser apresentada ao templo. Quando fosse menino macho, tinha que levar ele com 40 dias. Quando fosse menina, uma fêmea, tinha que levar ela, se fosse o caso, com 80 dias. Quem determinou isso foi Deus, não foi o pastor, nem foram os sacerdotes. Quando se completou o dia de levar Jesus, levaram ele para o templo, lá em Lucas capítulo 2, versículo 25. A partir do versículo 25, Jesus nos revela através do doutor Lucas esse fato. Escuta com atenção. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais, Maria e José, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua
Meus olhos já viram a tua. Meus olhos já viram a tua. Simeão estava com o que nos braços? Jesus. Criança, 40 dias de nascida, ele estava ali com ela nos braços, dizendo: Senhor, agora pode me levar. Tu prometeste, tu cumpriste. Meus olhos estão vendo a tua salvação. Aleluia, glória a Deus. Aprenda isso a respeito da salvação. A salvação pertence a Deus. A salvação está na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. E Jesus veio especificamente para salvar. Jesus não veio especificamente para curar, para dar vista, para fazer paralítico andar. Ele fez isso porque ele é maravilhoso, porque ele é grandioso, porque ele é benéfico, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. Mas sua missão foi salvar o que estava perdido. Curar, ele poderia usar qualquer anjo, ele poderia usar qualquer ser, ele poderia usar qualquer homem, ele poderia usar quem ele quisesse. Agora salvar não, tinha que ser ele. Lucas 19:10, Jesus veio para salvar. E ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Está lembrado que Jesus havia dito que a salvação era impossível para os homens? Isso quer dizer que os homens estavam perdidos. Jesus veio justamente para salvar o que estava perdido. Quarto, a salvação é um dom, é um presente, um dom, um presente de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus. A salvação, a vida eterna, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, para o homem ser salvo, para o perdido ser salvo, ele só precisa crer. Crer na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Irmãos, por mais que a gente conheça, a gente tem muitas experiências com Deus, mas não se pode comparar com as experiências que os hebreus tiveram. Os hebreus tiveram experiências fantásticas, coisas fantásticas, coisas que tem que ser crente para crer. Eles presenciaram um rio parar, irmãos. Tenta explicar isso aí cientificamente, quem vai acreditar num negócio desse? Mas aconteceu. Eles presenciaram o mar se abrir. Eles presenciaram alimento vindo do céu. Eles presenciaram uma pedra seguindo ele todos os dias. E essa pedra era uma pedra espiritual. E era Jesus Cristo ali em forma de cristofania. Eles tiveram experiências fantásticas, maravilhosas. E ainda hoje tem. Quando Paulo, que era um hebreu, que era um judeu, começa a pregar, começa a falar a respeito de Jesus, ele diz, lá em Atos 13, 38 e 39, eu vou pedir que coloque na tela, para que você possa ver e acompanhar junto comigo. Ele se dirige aos irmãos judeus, na ocasião, e ficou registrado para o nosso conhecimento. Paulo diz: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecado por intermédio deste, e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas nas quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Quer ser justificado? Quer ser declarado justo? Creia na pessoa bendita, gloriosa de Jesus. É isso que Paulo estava dizendo para os judeus: a lei não salva, quem salva é Jesus. Creia nele, acredite nele. Eu também era como vocês, mas hoje eu tenho conhecimento, hoje eu sei que ele salva, hoje eu sei que ele perdoa, hoje eu sei que ele justifica. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Para ser salvo é só crer, mas para crer é preciso ouvir. Romanos 10, 17, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Jesus Cristo. Romanos 10, 17, a fé que salva vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo.
É por isso que Jesus, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos e estava perto de ser sacrificado, ele faz uma oração que é conhecida como a oração sacerdotal. E lá em em João 17, versículo 20, Jesus diz: Pai, eu peço não somente por estes que estão aqui, pelos apóstolos, mas eu te peço por todos aqueles que haverão de crer em mim, por intermédio da tua palavra. A fé verdadeira é a fé que é baseada na palavra do Senhor. E esta palavra, ela nos revela e ela chama nossa atenção para que a gente saiba que a salvação é de graça, não custa nada para nós. A salvação é um presente de Deus. Escuta Apocalipse 22, 17. Deus usa o Espírito, Deus usa a igreja, e Ele diz, o Espírito diz: vem. Aquele que ouve, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Deus usa o Espírito Santo, Deus usa a igreja para proclamar, para dizer: quem tem sede, venha. Quem quiser, venha. Receba de graça da água da vida. O diácono aqui leu aqui no início, Isaías 55, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. É de graça, é presente de Deus, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus, é de graça. Paulo usa uma palavra para que a gente possa entender com mais força, com mais ênfase. Romanos 3, 24. Gratuitamente, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Observe que tudo nos leva para Jesus, tudo nos conduz para Jesus, tudo nos leva para Jesus. É por isso que nós, os crentes, só temos um nome para louvar: Jesus, Jesus, Jesus. Seremos gratos a Ele agora, seremos gratos a Ele na eternidade, porque Ele nos salvou. Aleluia! Você pode discordar? Pode. Você pode não crer? Pode. Mas por favor, preste atenção no que Paulo diz em Romanos 11:6. Se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Se depender de qualquer coisa de minha parte, não é de graça. Se depender de qualquer coisa de sua parte, não é de graça. Por isso que Paulo diz: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Deus não precisa de mim nem de você para ser salvo. Deus fez a obra completa. Deus realizou tudo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sabemos, pregamos, divulgamos, anunciamos que Jesus veio ao mundo, sim, verdade absoluta. Por sinal, está aí de lá daí, fiel é esta palavra, diga de inteira aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, preste atenção à missão de Jesus. Tem pessoas que não sabem, tem pessoas que estão nas igrejas há muitos anos e não têm esse conhecimento, e muito menos outros que estão lá fora. Presta atenção à missão de Jesus de uma maneira bem detalhada. João 10, a partir do versículo 14, Jesus começa a falar a respeito da sua missão de uma maneira muito clara. João capítulo 10, a partir do versículo 14, disse Jesus: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Escuta aí, dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Que ovelhas? As ovelhas que ouvem a sua voz, as ovelhas que Ele conhece, as ovelhas que o invocam como o Senhor, como o seu pastor. E Ele diz no versículo seguinte: ainda tenho outras ovelhas. Quando ele disse isso, ele estava olhando para mim, olhando para você, olhando para os que haveriam de nascer, olhando para os que ainda vão nascer. E ele está dizendo: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. E ele continua: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Segura aí, minha irmã. Eu dou a minha vida. A gente às vezes acusa Pedro, às vezes acusa Judas, às vezes acusa B, acusa C, porque Jesus morreu, porque mataram Jesus. A gente acusa os romanos, acusa os judeus. Jesus disse: eu dou a minha vida. Não sei se você sabe, mas quando ele estava no jardim Getsêmani, de repente chegam os soldados. Quem é Jesus? Ele diz: sou eu. Quando ele diz sou eu, está escrito: todos caíram no chão.
Todos os soldados caíram no chão, só em ouvir Jesus dizer: sou eu. Sou eu. De repente um deles, dos seus discípulos, pega uma espada, corta a orelha do soldado, até chamado de Malco. Quem fez isso foi Pedro. E Jesus, com minhas palavras: Pedro, para. Se eu quisesse, eu oraria ao Pai, e Ele mandaria agora uma legião de anjos para me defender. Se eu quisesse, Pedro, eu fazia essa oração. Mas se eu não morrer, como é que tu vai escapar, Pedro? Se eu não morrer, como é que tu vai escapar, Edinaldo? Se eu não morrer, como é que tu vai escapar, Cláudio? Se eu não morrer, como é que tu vai escapar, Maria? Se eu não morrer, como é que tu vai escapar, José? Se eu não morrer, como é que vocês homens vão escapar? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir esse mandato. No versículo seguinte: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Olha, antes que aconteça, eu vou dizer para vocês: vou ser crucificado, vou morrer. Daqui a 3 dias, vocês podem ir lá, que eu não estarei mais lá. Aleluia, glória a Deus. Eu dou a minha vida. Eu tenho o poder de dar e tenho o poder de reassumi-la. Jesus, Ele veio para morrer por mim. Ele veio para morrer por você. Ele veio para morrer por nós pecadores, para que a gente pudesse ser salvo. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Mas tem aqueles que ainda acham, que ainda acreditam. E o que é que eu faço com as minhas boas obras? E o que é que eu faço de bom? E as coisas que eu fiz, as coisas que eu faço, eu dei, eu ajudei, eu levei, eu trouxe, eu fiz. O Senhor nos revela para que a gente não se vanglorie. Através do profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 6. Põe na tela, por favor. Isaías 64, 6, Deus diz que nossas justiças, nossas obras são isso aqui diante de Deus. Mas todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. A palavra de Deus, ela é muito clara. Ela mostra que os que foram salvos, ela mostra que os que estão sendo salvos, ela mostra que os que serão salvos é pela graça. É pela graça. Tito 3:5. Tito 3:5, quando Paulo escreve a Tito, capítulo 3, versículo 5: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor. Foi dito aqui na semana retrasada, foi dito aqui a respeito dos 5 pontos que a reforma causou, e dentre eles está só a graça. É só a graça, é só pela graça, é só pela graça, é só pela graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aí você diz, aí você pensa: mas e minhas obras? Depois de salvo, você vai entender uma coisa que muito crente tem dúvida, e muitas pessoas têm dúvida. Você vai entender agora, preste atenção. Depois de salvo, você é preparado por Deus para fazer boas obras. Efésios 2:10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, o que você, o que nós fazemos depois de salvo, não somos nós, é Deus. Apenas somos o instrumento. Apenas somos o instrumento. É Deus, é Deus. Mais ou menos assim. Pega esse teclado que está ali, faz ele tocar. Faz ele tocar. Mas chega ali alguém, toca e ele sai aquela melodia bonita. A mesma coisa somos nós. Sem Jesus, cadê nossas obras? Agora, quando Jesus entra em nossa vida, quando Jesus entra em nosso ser, nós somos transformados. E você sabe, se não sabe, vai ficar sabendo. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo. Quer dizer que não precisamos de obras para ser salvo. E como é que fica a questão de Tiago?
Tiago declara: a fé sem as obras é morta. Tiago 2,17, verdade absoluta. Vou tirar sua dúvida agora, bem claro. Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Portanto, preste atenção ao jogo e ao que o Senhor nos ensina. Quando o homem nasce de novo, quando ele tem Jesus no seu coração, Jesus o prepara para as boas obras. Daí para frente, esse homem passa a fazer boas obras, porque Deus está fazendo nele. Quando o Tiago diz que se a pessoa não tiver boas obras, é morta a sua fé, porque é verdade. Quem está em Deus, quem está em Jesus, faz boas obras. Pare um pouquinho agora e analise sua vida. Quem eu era antes de ser crente? Quem era você antes de ser crente? Quem era você antes de ser crente? Houve mudança radical ou não? Se não houve, hoje é dia de você entregar a sua vida a Jesus, para Ele mudar a sua vida. É só observar as histórias bíblicas, os fatos. Depois do encontro com Jesus, nunca mais a vida foi a mesma. É só você observar a sua vida, quem você era, quem você é. Claro que eu e você não somos ainda o que Deus quer que nós sejamos, mas é claro e evidente que se você invocou Jesus como Senhor, como Salvador, estamos muito longe daquilo que nós éramos. A salvação é um presente de Deus. Escuta com carinho, escuta com atenção. Hebreus capítulo 9, versículo 22, está escrito que sem derramamento de sangue não tem perdão. Está escrito. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não tem perdão. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Por isso que havia aqueles sacrifícios de animais, dias após dias, dias após dias, dias após dias, dias após dias. No capítulo 10 de Hebreus, no versículo 4, o Senhor nos mostra que é impossível sangue de touro, sangue de bode, remover pecados. Impossível. Está escrito. É impossível que sangue de touro e sangue de bode remova pecados. E agora? Você vai ver agora o sacrifício de Jesus. Preste atenção. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 10. Eu vou ler até o versículo 18. Presta atenção à narração desse texto. Está escrito: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Presta atenção, versículo seguinte: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, diga Jesus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E mais além, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes a inscrevereis. E acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há mais oferta pelo pecado. O que existe é louvor, é adoração, é gratidão. É louvor, é adoração, é gratidão. O que existe é louvor, é adoração, é a gratidão. Por quê? Porque fomos salvos na pessoa de Jesus. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Foi uma vez só, para sempre. Não importa quem você foi, não importa quem você é, não importa o que você será. O ladrão que estava na cruz, suas últimas palavras foi: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso.
Quando o homem, quando a mulher, quando o jovem, quando qualquer ser humano invoca Jesus como Senhor, como Salvador, seus pecados são perdoados. Deus diz que não se lembra mais deles, já foram pagos. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Foi feita uma troca. E isso, quem fez não foi eu, quem fez não foi você, não foi nenhum ser humano. Quem fez tudo isso foi Deus. Quem fez tudo foi Deus. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18. Esse é um dos textos mais profundos a respeito da salvação. Quem fez tudo foi Deus. Escuta a narração. Ora, tudo, diga tudo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Foi Deus que fez a obra. Não foi eu, porque eu estou na igreja agora pregando, porque eu estou na igreja agora adorando, porque eu estou na igreja agora louvando, porque eu estou na igreja agora bonito, porque eu estou na igreja agora diferente. Não, quem fez foi Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, versículo seguinte. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo seguinte. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus hoje olha para você, olha para mim, que invocou Jesus, vê a gente justo, mas a gente não é justo. Mas nossos pecados Jesus levou sobre si e nos deu sua justiça. Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele pagou, Ele sofreu, Ele padeceu pelos nossos pecados, para poder a gente ter a salvação. Foi Deus quem fez tudo, foi Deus quem realizou tudo. Não pense que sou eu, não pense que é você. A salvação, ela é exclusiva da parte de Deus. Saiba que o Evangelho é, como diz Paulo em Romanos 1, 16 e 17, não me envergonhe do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É por fé, é por fé. Por fé em quem? Em São Cipriano. Por fé em quem? Em São Judas Tadeu. Por fé em quem? Em São Malaquias. Por fé em quem? Por fé na pessoa bendita de Jesus. Não sei se você sabe, se não sabe vai ficar sabendo agora. Talvez você ore, talvez você reze, talvez você peça a qualquer santo, a qualquer santa. Abra seus olhos, abra sua mente. Olha o que a Bíblia diz, João 3,13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, Jesus, Jesus, Jesus e só Jesus. Está aí escrito. Ora, ninguém subiu ao céu, ninguém subiu ao céu, só Jesus, só quem vem de lá. São Cipriano, São Judas Tadeu, quem quer que seja, estão aguardando o dia da ressurreição. Só quem ressuscitou dentre os mortos foi Jesus. A salvação foi Deus que fez tudo. É por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Saiba que a mensagem da cruz, 1 Coríntios 1, 18. Certamente a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para os que creem, para os que são salvos, poder de Deus. Foi Deus quem propôs, foi Deus quem determinou. Quer ser salvo, tem que ser pela loucura da pregação. Você tem que ouvir uma loucura dessa, você tem que ver umas doidices dessa para o ser humano normal. Como é que pode ter um negócio desse? O cara morreu, ressuscitou, o cara pagou os pecados dele, o cara roubou, matou e agora não tem mais pecado, é salvo. Que negócio, isso não faz sentido. Humanamente falando, não faz sentido. Humanamente falando, não faz sentido. Mas Deus fez tudo por nós. E lembre-se do início da mensagem: a salvação é impossível para nós, mas para Deus, possível. É por isso que para nós parece loucura. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Diante destas informações, diante deste nosso pouco conhecimento que foi nos ministrado agora, eu volto à pergunta, à abertura da nossa palestra, da nossa palavra. Como escaparemos nós? Como você escapará? Como escaparemos nós, Hebreus 2:3, se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que você vai escapar? Você vai chegar diante de Deus com quem? Com seus méritos? Com suas obras? Quem é o seu ajudador? Quem é o seu protetor? Quem é o seu salvador? Você pode ter centenas, você pode ter milhares, você pode ter milhões. O único que salva é Jesus. O único que perdoa é Jesus. O único que liberta é Jesus. Por isso que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Para concluir, saiba, já disse e repito, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Saiba que a salvação está no seu coração e na sua boca. Romanos 10, 9 e 10. Se tu, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Saiba que a salvação está na sua boca. Saiba que a salvação está no seu coração. Deus fez um plano com toda a sabedoria e prudência e nos colocou agora para a gente decidir, para a gente resolver. É a gente que resolve, é a gente que decide. A igreja conhece João 3,16, põe na tela João 3,17. A gente vai ler João 3,16 e depois a gente vai ler João 3,17. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Será condenado não porque você é pecador. Escute o que eu vou dizer agora. Você vai ser condenado não é porque você é pecador, porque eu também sou pecador. Todos os salvos também são pecadores. Você vai ser condenado porque você não crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O seu problema do pecado, Deus resolveu. O seu problema do pecado, Deus resolveu. Ele nos reconciliou consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus fez tudo por nós e nos deu agora a missão de crer, de crer, de crer, de crer, de crer. Perguntar a Jesus, pessoas interessadas em agradar a Deus. João 6, 27. Perguntar a Jesus: Senhor, que faremos para realizar as obras de Deus? Disse Jesus: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E aí perguntaram a Jesus: Senhor, versículo seguinte, 28. Dirigiram-se, pois, a Jesus e perguntaram: que faremos? Que faremos para realizar as obras de Deus? Preste atenção. As obras, plural. Que faremos para realizar as obras de Deus? As obras que estão relacionadas ao versículo 27, que é trabalhar para a vida eterna. Olha o que Jesus diz no versículo 27. No versículo 27, olha o que Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus está dizendo a eles: busquem primeiro a salvação, busquem primeiro a vida eterna, se envolvam com as coisas de Deus, olhe, faça as coisas de Deus, se envolvam com a vida eterna. Aí perguntaram a Jesus no versículo 28: que faremos? Que faremos para realizar as obras de Deus?
Aí Jesus responde no versículo 29, a obra de Deus é esta, é uma só. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Quem é? Jesus. Jesus foi quem Deus enviou para nos salvar. Se você crê nele, você será salvo. Se você não crê nele, você está perdido. E como é que isso acontece? Simples. Deus faz umas coisas simples, que todo ser humano pode fazer. O que é que eu tenho que fazer? Simples. Jesus diz em Mateus 10:32, é só confessar. Xande, Jesus é meu Senhor. Agnaído, Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Roque, Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Presbítero, pastor Valdir Cristo, Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Presbítero Marcelo, Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Aonde você tiver a oportunidade, você diz, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. E aí você fala, só é isso que você tem que fazer. Olha o que está escrito. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Só é isso, só é confessar. Quando a gente pergunta, tem alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus? É para que confesse publicamente, eu quero, eu recebo, eu aceito, eu confesso. A partir de hoje ele é meu Senhor, a partir de hoje ele é meu Deus. É isso que significa, simples assim, simples assim. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Não é simples? Quem não confessa, o que acontece? Automaticamente nega. E Jesus diz no versículo 33, todo aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Com Jesus não tem meio termo, ou é ou não é. Ou é ou não é. Hugo, por favor, assuma aqui o comando, para tu louvar ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Eu quero terminar lendo Lucas capítulo 9, para a gente encerrar. Glória a Deus. Lucas capítulo 9, a partir do versículo de número... Escuta o que é que disse Jesus. 22, a partir do versículo 23. Disse Jesus, Lucas 9, 23 em diante. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Eu não quero que você venha para aqui só pela emoção, não. Eu quero que você venha aqui consciente. Se você estiver disposto a renunciar à sua vida, olha o que é que acontece. Dizia Jesus a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. É sua a responsabilidade. A palavra foi ministrada. Cabe a você decidir. Cabe a você tomar uma decisão. Dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus, ou ficar como está. É um direito seu.